que é o Action Learning, focado em uma situação, uma realidade que todos nós vivenciamos, que é a resolução de problemas, aprendizagem e o trabalho em grupo. Afinal, nós trabalhamos em grupos, vivemos em grupos, e nada melhor do que conseguir praticar aprendizagens e resolver problemas com um pouco mais de harmonia quando a gente faz isso em grupo. Então, a ideia é o compartilhamento de conhecimentos mesmo, né? Para que a gente possa aprender um pouco sobre essa metodologia que aqui no Brasil é nova, é relativamente nova, mas no mundo ela já é bem antiga, vocês vão ter um pouco desse conhecimento já já. E é uma construção que a gente faz junto quando a gente trabalha, quando a gente vivencia o Action Learning. E antes de falar a respeito da metodologia, até para algumas pessoas que eventualmente possam não ter participado de outros encontros nossos, eu quero trazer o contexto que a gente está vivendo nesse momento. Nós vivemos num mundo que é o que é chamado hoje em dia de mundo VUCA, que é um mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo. No lugar de ambíguo, eu costumo dizer que ele é múltiplo, né? Não é só a ambiguidade, é a multiplicidade que tem acontecido nesse momento. É um período de Big Data, a informação já virou commodity, o processo de aprendizagem nosso precisa ser contínuo. As redes e as interconexões estão cada vez mais fortes e somos responsáveis pelo nosso conhecimento, pela gestão do nosso conhecimento. Não é novidade, não é um momento exclusivo à crise econômica, mas vivemos em um período de crise e que a nossa produtividade e os nossos resultados estão cada vez mais desafiadores e são solicitados a cada momento. É um período onde as gerações vivem juntas, trabalham juntas e aprendem juntas, que são os millennials, a geração X, Y, baby boomers, então todos trabalhando e aprendendo juntos. E existe um senso de urgência muito grande, muito intenso, que é a necessidade da rapidez na tomada de decisões. E o Action Learning conversa muito com essa agilidade, com essa rapidez, porque quando a gente fala em aprendizagem, né, quando a gente fala em Action Learning, a gente fala em aprendizagem em ação, onde as pessoas trabalham, atuam e aprendem juntas, resolvendo problemas. E quero falar para vocês como é que surgiu o Action Learning. Como eu falei, aqui no Brasil é recente, mas o Action Learning surgiu na década de 40, com o Higg Evans, que era um administrador, foi uma pessoa que começou um trabalho identificando mudanças de resultado a partir de trabalhar com mineiros em minas de carvão, isso nos idos de 40, e se aperfeiçoando esse tempo, né, ao longo desses 70, 60 anos, 60 não, 80 anos, né, e hoje essa metodologia já está presente em mais de 15 países, e eu vou contar um pouco para vocês aqui em algumas empresas que já se utilizaram dessa metodologia com bons resultados. Então, tem aqui na coluna da esquerda algumas das empresas que já se utilizaram dessa metodologia no mundo, e aqui no Brasil, algumas delas também. Inclusive, esse penúltimo, que é o Staybridge Hotel, é uma empresa que nós, da MWB, aplicamos a metodologia. Na MWB, na nossa escola de negócios, ainda é uma metodologia nova, a gente está começando a utilizar essa metodologia nas nossas entregas, e é uma metodologia que tem tido bastante sucesso quando ela é utilizada. Em alguns países, ela já é aplicada, ela já é contratada pelas empresas e por grupos heterogêneos, grupos abertos, pessoas que se interessam por resolver problemas, muitas vezes só a própria metodologia, sem necessariamente fazer parte de uma outra entrega. Aqui no Brasil, normalmente ela é entregue dentro de algum programa,
ou em um programa de coaching individual, na qual o cliente é colocado para trabalhar com o seu grupo de trabalho, ou num programa de liderança, num programa de team building, ou num programa de coaching de equipes, num processo de reuniões produtivas. Então, aqui no Brasil, essa metodologia, ela ainda não é contratada normalmente para ser utilizada só ela, para resolver problemas. Nós costumamos dizer, quem aplica a metodologia, e eu sou credenciada pela certificadora internacional para poder aplicar de forma correta a metodologia, nós costumamos dizer que o Action Learning, ele conversa com tudo e não briga com nada. Então, ela cabe muito bem em diversas outras aplicações, porque ela complementa e muito as outras entregas. E eu já vou falar um pouco mais sobre isso, contando aqui para vocês. Então, o que é essa metodologia? A gente não gosta de usar muito a palavra problema, né? Inclusive, na MWB falamos, substituímos problema por desafio, por oportunidades. Só que na metodologia é uma palavra muito usual. Por isso que eu trouxe aqui a definição pura da metodologia, que é uma metodologia de resolução de problemas reais, urgentes e complexos, e também a aprendizagem de habilidades de comunicação e liderança, realizada em grupo. Não dá para aplicar essa metodologia, não dá para fazer o Action Learning com uma única pessoa. Aí não é Action Learning. Ao mesmo tempo que ela busca a solução de uma questão, ela desenvolve habilidades de comunicação e liderança. Então, costumamos dizer que a aprendizagem e resolução de problemas em Action Learning tem o mesmo peso. A metodologia só acontece se as pessoas saem, ou se a pessoa que traz o problema sai com algumas ideias ou com um plano de ação, e se o grupo aprende trabalhando junto. Então, são duas premissas importantes e imprescindíveis para acontecer uma sessão de Action Learning. E, reforçando aqui sobre o criador da metodologia, e o Rivans costuma dizer que não existe aprendizagem sem ação, nem ação sem aprendizagem. Então, para acontecer de fato um aprendizado, é importante que ele seja colocado em ação. Eu tenho uma frase que eu não lembro qual é, não sei qual é o autor, mas eu digo essa frase e ela cabe muito na metodologia, que é: saber e não fazer ainda não é saber. Então, a gente só consegue saber de fato quando a gente coloca o nosso aprendizado na prática, a serviço de nós mesmos, ou de um grupo, ou de uma meta que a gente esteja buscando. E eu quero trazer para vocês aqui quais são os elementos fundamentais para acontecer uma sessão, para acontecer essa metodologia. E ela, como nós falamos sobre essa rapidez e essa agilidade que a gente está vivendo, ela é considerada um método ágil de resolução de problemas. Então, como falamos em problemas, né, o problema ele precisa estar na alçada de resolução, ou do apresentador do problema, da pessoa que traz, ou do grupo que está trabalhando junto. Ele é pautado em perguntas, ele é pautado em questões, e as afirmações só podem ser feitas a partir das perguntas. E no grupo, todas as pessoas podem perguntar para todas as pessoas. A aprendizagem, como eu comentei, ela tem o mesmo peso da resolução do problema. O grupo, quanto mais diversificado, mais interessante e são grupos de 4 a 8 pessoas, e tem um motivo para isso. Um grupo menor de 4 pessoas, ele não tem muita interação, não tem muita diversidade, e um grupo maior do que 8, isso pelos estudos da metodologia, acaba virando bate-papo. Então, a gente tem um limite de pessoas para que tenha uma dinâmica adequada na metodologia. O coach, ou o profissional que aplica, ele garante a aplicação da metodologia. Ele identificando oportunidades de aprendizado do grupo, ele faz algumas intervenções.
E é importante, é imprescindível que se saia com alguma ação ou com reflexões, com alguma mudança. Porque a sessão, ela sempre encaminha o problema para uma ação, para uma resolução, para uma transformação. E às vezes até o problema muda. O problema que é trazido, muitas vezes não é o problema de fato que precisa ser resolvido. Então, muitas vezes o problema muda durante a sessão. E aqui temos alguns benefícios que as pessoas adquirem e os times adquirem quando praticam essa metodologia. Existe um desenvolvimento das lideranças, então os líderes têm um desenvolvimento diferenciado, a metodologia propicia isso. A resolução de problemas complexos, reais, importantes. O que é isso na prática? Se é um problema que eu já tenho a solução, que é aquele problema que a gente chama de problema quebra-cabeça, eu já sei qual é a pecinha que está faltando, ele não é um problema, desafio para o Action Learning. Se ele é um problema que eu já tenho as soluções, eu já tenho as ideias, eu só vou testar, ele também perde a energia, ele não tem tanta potência. Agora, quando o problema é desafiador, ele tem muito mais possibilidades de ser desenvolvido. Mesmo que seja um problema complexo, muitas vezes a gente vai trabalhar parte do problema, porque às vezes o problema é bem extenso, ou tem várias etapas que precisam ser abrangidas, então a gente vai trabalhar uma parte do problema. Em outro período, a gente trabalha uma outra parte do problema, porque às vezes ele é bastante complexo. Também a partir das perguntas, nós desenvolvemos um sistema de pensamento criativo, e daqui a pouco eu vou falar sobre perguntas, o poder das perguntas. Um benefício também é a formação de times. Costumamos dizer que numa sessão de Action Learning a gente pode ter grupos heterogêneos e cargos diferentes participando juntos, porque ali não tem aquele que sabe mais, ou o crachá mais importante, o crachá que manda, não. No grupo, a gente cria um clima onde não existe a competitividade sem a cooperação. A criação do clima de aprendizagem, como eu comentei, as pessoas e organizações aprendem juntas, as organizações, as empresas são feitas por pessoas, né? Então as pessoas aprendem juntas e exercitam habilidades de comunicação e liderança, como eu comentei antes, e durante a sessão as pessoas são convidadas a se observarem e a observarem os colegas, e a partir daí a gente também exercita uma prática de feedback. Nós temos também, até não tem lá nos nossos clientes, mas facilitação e participação de reuniões produtivas. Teve 2 meses atrás, um pouco antes da pandemia, eu apliquei a metodologia em um parceiro nosso, que é o Grupo Meta RH, facilitando uma reunião do time comercial, do time de vendas. E eles me trouxeram como feedback, como aprendizado, que foi muito rico, porque eles estavam muito numa dificuldade de resolver algumas situações que aparentemente eram simples para eles, mas eles tiveram um salto qualitativo bastante intenso com a aplicação. E o fortalecimento e a habilidade de fazer perguntas, que também é um benefício conseguido a partir da metodologia. Como tantas outras metodologias nos ajudam a fazer melhores perguntas, né? Mas, falando sobre perguntas, o quão importante elas são para que a gente consiga sair do lugar, sair da nossa zona de conforto. E eu trago aqui uma reflexão sobre a importância das perguntas, que são, de fato, tão importantes para a gente. As perguntas nos estimulam a fazer novas sinapses, novas conexões. Às vezes a gente chega muito cheio de certeza, né, de opiniões, e quando a gente começa a escutar mais, a fazer novas perguntas, aquelas certezas vão se tornando novas dúvidas e oportunidades para a gente aprender coisas novas. As perguntas produzem insights e ideias para as ações estratégicas e para caminhos potenciais para a solução. Ela desafia os pressupostos, gerando reflexões e aprendizagem. Elas desafiam aquelas nossas ideias e as nossas certezas. Ela cria espaço para refletir,
desconstruir e ganhar novas perspectivas. E, de Sócrates a Peter Senge, fazer pergunta certa tem sido a marca dos homens sábios, ou seja, a gente aprende a fazer novas perguntas e boas perguntas praticando. E quando a gente fala de experimentar essa metodologia, costumamos fazer, inclusive, uma oficina de perguntas para experimentar essa prática que, ao longo do tempo, muitas vezes a gente se perdeu. Até porque existe uma crítica muito grande, né? Quando eu vou fazer uma pergunta num grupo, por exemplo, poxa, eu posso ficar com aquela sensação, será que eu vou perguntar mesmo? Vou parecer um bobo, vou parecer burro. Bonon já falou sobre isso em alguma das nossas lives, né? Sobre a importância de trazer as suas dúvidas, de trazer as nossas dúvidas. E na metodologia a gente é convidado a fazer aquelas perguntas espontâneas, aquelas que às vezes a gente fica com dificuldade de fazer em outros grupos, para que a gente volte a exercitar essa habilidade. Então, só para trazer mais uma informação para vocês, a pessoa que traz o problema, que é o problema eleito, então, o dono do problema vai ter um tempo para apresentar rapidamente o seu problema. E aí tem o período de exploração do problema, no qual as pessoas fazem perguntas, e é muito comum as pessoas já irem pensando em perguntas de solução, mas a gente começa a fazer perguntas de exploração, então a gente aprende, já começa a exercitar a habilidade de fazer perguntas. Depois a gente busca o consenso, né, qual é o problema de fato que a gente está trabalhando, e a gente tem um período para trabalhar e para criar o plano de ação, e tem um período de compartilhamento de aprendizagem. Então, tem 5 etapas que acontecem. Quando as pessoas vêm para uma sessão de Action Learning, é muito comum terem esse tipo de dúvida de que problema levar para uma sessão de Action Learning. Quando a gente fala em empresa, né, quando a gente fala em times de trabalho, às vezes tem alguns problemas, algumas dificuldades de relacionamento entre os times. Muitas vezes as pessoas ficam procurando culpados. Puxa, o meu problema é mais importante, o meu desafio é mais importante que o do colega. Então, a gente costuma trazer o problema ou a dificuldade a partir do que a pessoa está trazendo, do que a pessoa sente naquele momento. E olha, eu tenho, sem colocar dedo, sem apontar dedo, sem julgar, a gente exercita o não julgamento. A gente já teve problemas do tipo, uma empresa estava passando por uma crise, isso nos cases que eu estudei, que eu participei, quando eu fazia minha formação e participei de grupos para ajudar a solucionar alguns problemas. Eu preciso cortar um benefício dos funcionários, era uma multinacional, eu preciso reduzir um benefício. De um plano de saúde top, a gente vai para um quase básico, mas era uma necessidade da empresa. E aí, assim, o que fazer? Aí nós pegamos, era um problema grande, era um problema desafiador. Uma grande dor da pessoa de RH era como comunicar, era a comunicação aos funcionários. Então, o desafio era como comunicar sem que as pessoas se sentissem lesadas, entendendo que era uma necessidade do momento. E a gente trabalhou isso, né? Trabalhou a comunicação da gestora de maneira a conseguir envolver as pessoas para a solução. Então, os problemas são dos mais diversos. Às vezes é um problema de relacionamento, às vezes é um problema de reuniões, eu falei de reuniões produtivas, às vezes as pessoas saem de reuniões com a sensação de que não conseguiram resolver, então é trazer objetividade, a falta de objetividade numa comunicação. Pode ser, eu preciso mudar de emprego, vou passar por uma promoção e não me sinto com competência para isso, o que eu preciso fazer? Então, a gente traz para uma sessão problemas das mais diversas naturezas. Uma coisa que é importante é criar o clima de confiança.
E dentro das empresas, a gente sabe que muitas vezes a gente confia até a página 3, né? Muitas vezes é difícil trazer isso, então também, claro que tem que ter um ambiente seguro, e algumas coisas não são possíveis de serem trazidas, né? E às vezes a gente trabalha com grupos heterogêneos, então quando as pessoas às vezes querem trazer alguma situação que não conseguem trabalhar dentro da empresa, e é uma situação às vezes a pessoa se sente mais confortável de ir para um grupo heterogêneo. O que é o grupo heterogêneo e diversificado, e não na organização? A gente também aplica essas sessões com grupos abertos, não só dentro das organizações. Eventualmente tem alguém que quer dar uma carteirada dentro de uma sessão. E aí cabe ao coach trazer as premissas da nossa metodologia, fazer acordos e combinados antes da sessão, para que essas situações sejam minimizadas. Eventualmente acontecem, mas a gente, com um bom briefing, com um trabalho anterior às sessões e com uma prática, com uma condução tranquila, a gente normalmente consegue neutralizar essas dificuldades que podem ocorrer. O que a Ana trouxe, talvez seja num grupo onde exista a necessidade de se trabalhar juntos, resolver problemas e aprender, talvez esse seja um primeiro problema. Como nós podemos, sem julgar, né, sem trazer o julgamento, como que a gente pode acolher mais um ao outro? Pode ser um desafio. Porque a gente cria, o criar o ambiente. Alguns grupos, até para trabalhar com algumas questões do dia a dia, precisam ir para uma questão talvez um pouco mais complexa, que é criar o clima. Sem trazer, como eu falei, sem trazer o julgamento, mas como que a gente pode trabalhar juntos? O time maduro, nem sempre a gente vai ter um time, vai ter uma ou outra pessoa mais preparada, mas quando a gente começa e elimina ou reduz esse clima de julgamento e de competitividade, e quando a gente aplica a metodologia, normalmente fazemos uma oficina antes, uma palestra, uma abordagem sobre o que é e a que se propõe o trabalho, a gente já começa a criar esse clima. E às vezes o desafio é esse mesmo, né? Você falou do não me toques, as pessoas cheias de não me toques, né? Que foi o que você falou. Às vezes é isso, como é que a gente pode criar um clima mais harmonioso para trabalhar junto? Às vezes o problema, quando a gente vai trabalhar junto, às vezes o problema mora aí, em como reduzir essa competitividade e começar a trabalhar numa cooperação e num trabalho em conjunto, trabalho em time mesmo. Quando eu trouxe os benefícios ali para vocês da metodologia, a gente só constrói um time de líderes e que trabalha junto quando a gente tira aquela sujeira debaixo do tapete, né? E olha, onde está pegando? Como que a gente consegue trabalhar melhor junto num clima de cooperação? Mas o desafio do Action Learning é tirar o julgamento, não deixar o dedo ficar apontando, e a gente identificar como é que isso me impacta, o que cada um pode, quando a gente está falando de grupo, né, de um desafio no grupo, como que cada um pode contribuir para essa melhoria. E a partir daí, quando é um problema de grupo, criar um plano de ação conjunto. Aí, e quando as pessoas saem, porque a metodologia ela não pressupõe sair com um plano de ação formatado. Pela MWB, né, pela nossa metodologia de trabalho, eu costumo aplicar, depois da sessão, já sugerir que as pessoas, quando é um trabalho em time, quando é um desafio que precisam trabalhar juntos, ou mesmo é um desafio de uma das pessoas, é que ela saia com alguma forma de tangibilizar essas suas mudanças. E aí eu sugiro a 5W2H.
que é uma ferramenta que ela vai, poxa, para não ficar no campo das ideias, porque se fica as reflexões ficam só no campo das ideias, ficam no campo de, um dia talvez eu resolva. E aí cai por água abaixo tudo que se trabalhou, né? Então, quando a gente sai com uma entrega a ser feita e a gente se compromete com o time e traz prazos, e traz responsáveis, e traz formas de atuar, isso faz muita diferença, porque as pessoas se colocam como corresponsáveis. Nos grupos, né, que eu já participei, em algumas situações que eu já apliquei a metodologia, o papel da liderança é fundamental. Mas é interessante que a liderança, quando a gente trabalha em grupos, primeiro, assim, nos grupos, as pessoas têm, quando a gente fala de uma aplicação, de uma sessão, as lideranças aparecem e muitas vezes elas independem de cargos, né? Agora, o papel do líder em lidando com situações como essas que a Ana Virgínia trouxe, elas impactam diretamente no time, que precisa ir muito dessa capacidade de resiliência e de espaço para poderem se posicionar. E por isso que é muito utilizada essa metodologia, inclusive em processos de coaching individual, nas quais o líder que está sendo trabalhado num coaching, ou num mentoring, ou num counseling, até num processo de aconselhamento, ele muitas vezes está exercitando, trabalhando alguma habilidade, alguma competência, e muitas vezes ele é convidado, faz parte de alguns dos programas, que vamos fazer um trabalho com o teu time, vamos começar a trabalhar um pouco dessas tuas habilidades com o time, de uma maneira assistida, por um profissional que está ali, dando suporte, para que ele se prepare mais, para que, de alguma maneira, ele consiga ter uma comunicação mais efetiva, mais assertiva, na verdade, e mais ponderada, porque muitas vezes essa carga emocional, a Ana Virgínia até falou, né, um pouco dessa descarga que as pessoas estão trazendo, principalmente nesse momento de dificuldade, pode acabar sendo mais intenso, se não houver um equilíbrio. Tem uma figura que apareceu, que acontece em Action Learning, é uma história que eu vou compartilhar com vocês, que um grupo de engenheiros estava trabalhando um tempo atrás, isso lá quando eles começaram a fazer algumas transformações na metodologia, e eles pediram uma pizza, e chegou o Pizza Man para trazer a pizza, não foi aqui no Brasil isso. E aí uma das pessoas falou para o Pizza Man, senta aí, por favor, e mostrou o problema, era um desafio que eles estavam vivenciando, e as outras pessoas falaram, você é louco? Por que você falou para o Pizza Man sentar aqui com a gente? Eu quero que ele dê a ideia dele, eu quero falar o que a gente está vivendo aqui. E aí fizeram a pergunta, mostraram para ele, e ele fez uma pergunta meio óbvia não tão óbvia, porque ninguém tinha feito essa pergunta, e ele fez uma pergunta do tipo, por que então não vai do A para o B? Era alguma coisa sobre um projeto que eles estavam desenvolvendo, e ninguém tinha feito aquela pergunta, e essa pergunta deu um novo rumo para a resolução do problema. Então, a partir daí, criou-se a figura do Pizza Man. O que é esse Pizza Man no nosso dia a dia? Se a gente está trabalhando com uma situação da minha área, eu posso trazer uma pessoa de uma outra área, posso trazer um cliente, posso trazer um fornecedor, alguém que não tenha nada a ver com aquilo que a gente está trabalhando, porque muitas vezes vem umas ideias de onde a gente nem imagina. Então, é isso que eu trouxe para vocês hoje. Tchau, tchau.